Olá senhores, olá senhoras, você que foi nosso aluno aqui da Verbo Jurídico, na preparação do exame de ordem, e você também que está assistindo aqui o nosso aulão. Este aulão que agora falará sobre direito tributário, né? Então nós vamos lembrar com os senhores, tocar com os senhores e com as senhoras os pontos principais para esta prova. Eu sempre gosto de lembrá-los que quando a gente fala de direito tributário, devemos marcadamente lembrar as 5 espécies tributárias: impostos, taxas, contribuição, de melhoria, empréstimos compulsórios, e contribuições especiais. Então, senhores, estas são as 5 espécies tributárias, cada um com a sua característica especial que agora vamos relembrar. Impostos, lembre, não vinculado. Não vinculação. Ou seja, pagamos impostos e não recebemos nada diretamente em razão disso. Então, lembrem que o artigo 16 do Código Tributário Nacional vai referir isso, que nós pagamos impostos independentemente de qualquer atividade estatal diretamente prestada. Importante salientar sobre impostos que nós temos aqui, II, IE, IOF e IPI. Lembrem do quarteto II, IE, IOF e IPI. Importantes impostos que podem ser movimentados, que podem ter as suas alíquotas alteradas por decreto. Não esqueça disso. Imposto de importação, imposto de exportação, IOF e IPI. Lembre, o imposto de importação, o imposto de exportação e o IOF, estes 3, não obedecem nem o princípio da anterioridade, como também não obedecem o princípio da anterioridade dos 90 dias. Lembre disso, que isso é muito importante. Enquanto que o IPI deverá observar 90 dias. Então fica aqui essas dicas para você. II, IE, IOF, impostos flexíveis, impostos regulatórios, que não obedecem o princípio da anterioridade e tampouco da anterioridade dos 90 dias. IPI, também considerado um imposto flexível, também considerado um imposto regulatório, mas obedecerá tão somente o princípio da anterioridade dos 90 dias. Não esqueça isso. Lembre também, falamos aqui em aula, né, sobre os impostos que são progressivos. Lembrem que o imposto de renda, lembrem que o ITR, vejam, imposto de renda, ITR e IPTU são marcados pela progressividade. O que é progressividade? A alíquota do imposto varia, variando a sua base de cálculo. Isso seria uma das formas de análise da progressividade. Também a progressividade vai ter a variação da alíquota na medida do uso do bem. O que acontece, por exemplo, no ITR e no IPTU, em relação à progressividade assim denominada de extrafiscal, quando, por exemplo, não se dá a devida destinação à terra, o uso da terra, ou ainda não se edifica, se estivermos tratando aí de IPTU. Lembre disso. Ainda falando sobre impostos, não esqueça que nós podemos aqui referir que o ICMS, o IPI são seletivos. Seletividade. Guarde isso. Já caiu bastante em prova. Seletividade, certo? Vamos agora trabalhar com as taxas. Taxas, pontos aqui importantes. As taxas são vinculadas. Vinculadas, ou seja, você paga a taxa para receber um serviço público específico e divisível ou ainda para sofrer uma fiscalização
pelo poder assim denominado de polícia administrativa. Não esqueça disso. Então as taxas são cobradas em razão de duas situações. Quando o serviço ele é público, específico e divisível, e a sua utilização a utilização pode ser efetiva ou potencial, que significa dizer que, por exemplo, se o serviço público específico e divisível ele é prestado ou é colocado à disposição, utilização efetiva ou potencial, a taxa poderá ser objeto de cobrança. Lembre, taxa de coleta de lixo. Mesmo que você não produza lixo, se o caminhão passar na frente da sua casa, você efetuará o pagamento dessa taxa. Por quê? Porque está sendo colocado à sua disposição. Além disso, a segunda situação, além do serviço público, lembrem a questão do poder de polícia administrativa, de fiscalização. Ou seja, questões vinculadas a autorizações, licenças, alvarás, que tenham a ver com higiene, saúde, segurança, tudo isso, né, vai ser cobrado a partir de taxas. Então lembre, taxa vinculada, serviço público específico e divisível, efetiva ou potencial a sua utilização. Também polícia administrativa, ou seja, poder de polícia administrativa, então no sentido de fiscalizar higiene, fiscalizar saúde, então uma taxa para vigilância sanitária, uma taxa para funcionamento, para o alvará de funcionamento. Isso tudo então fica nesse sentido, né? A taxa ela é contraprestacional. Guarde isso, a taxa é contraprestacional. Por quê? Porque há uma prestação de serviço e há uma contraprestação em relação a isso. Contribuição de melhoria. Obra pública mais valorização imobiliária. Obra pública mais valorização imobiliária. Para cobrar uma contribuição de melhoria, terá que ter esses dois pontos. Obra pública mais valorização imobiliária. Lembre que obra pública por si só, se disser na questão lá que foi feita uma obra pública, evidentemente que o único tributo que pode ser instituído, neste caso, é uma contribuição de melhoria, né, se visa custear essa obra pública. Agora, muito cuidado, né? Se, por exemplo, a questão de ser assim, que foi feita uma obra pública, no entanto, esta obra não trouxe valorização ao imóvel. Pelo contrário, em razão da obra pública, desvalorizou o imóvel do indivíduo. Neste caso, se a obra pública ela não valoriza ou ela ainda desvaloriza o imóvel do indivíduo, não se consubstancia fato gerador e, portanto, o tributo, a contribuição de melhoria, que é um tributo é o gênero, né, que tem as espécies, ela não é devida exatamente por quê? Porque, na verdade, estamos diante de uma situação em que não houve melhorias. Quando a gente fala de empréstimo compulsório, e isso, gente, você que foi nosso aluno aqui na Verbo Jurídico, eu sempre coloco nas minhas aulas, e aliás, isso sempre cai, né? Que o empréstimo compulsório é igual à União Federal mais lei complementar. Não esqueça disso. Quem tem competência, a única pessoa jurídica de direito público que pode instituir empréstimos compulsórios é a União Federal. É de competência legislativa da União Federal, mais lei complementar. Ou seja, não é possível instituir empréstimos compulsórios através de medida provisória ou lei ordinária. Não, porque somente lei complementar é que pode, então, instituir o empréstimo compulsório. Guarde isso, porque isso realmente é extremamente importante. Contribuições especiais, artigo
149 mais 195, ambos da Constituição Federal. 149 mais 195, ambos da Constituição Federal. Ressalto com os senhores e dou a verdadeira importância às contribuições especiais, lembrando que entre elas, por exemplo, está a CIP, Contribuição de Iluminação Pública, que está no artigo 149A. Não esqueça disso, isso é muito importante. Sobre contribuições especiais, gostaria de dizer o seguinte para vocês. Contribuições especiais são em regra, e se você olhar tanto 149 como 195, você vai verificar que a União Federal que terá competência para instituir, no caso, as contribuições especiais. Lembre-se que, em sendo a União Federal quem tem competência para instituir, né, nós vamos encontrar lá no 149, por exemplo, as contribuições de intervenção no domínio econômico, as CIDs. Vamos encontrar também aqui as contribuições para as categorias profissionais. Então, no caso, as contribuições que são devidas às categorias profissionais, como CREA, como CAL, como CREMERS, são tributos, né, pois são anuidades, são contribuições para categorias profissionais, ok? Então, isso é muito importante em matéria de CID, em matéria de contribuições, né, para as categorias profissionais. Além disso, senhores, aqui também entrará, nos termos do artigo 195, as contribuições para a Seguridade Social. PIS, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, tudo isso entra no artigo 195. Vejam, o artigo 195 ele prevê contribuições, inclusive sobre prognósticos, né? Sobre concurso de prognóstico, sobre importação de bens. Então, isto é fundamental quando tratamos aqui de contribuições. Lembrando que devemos ter um especial tratamento para duas hipóteses bem interessantes. Primeiro, a CIP, né, que, vejam, foge à regra geral, porque eu falei para vocês que as contribuições especiais, elas são, como dizia, instituídas pela União Federal, mas existem duas exceções, e atenção quanto às exceções, duas exceções. Contribuição de iluminação pública, que poderá ser instituída pelo Distrito Federal e pelos municípios, né? E para o custeio do regime previdenciário. Não esqueça disso, custeio do regime previdenciário. Em matéria de custeio do regime previdenciário, lembramos aqui, por exemplo, das autarquias, como o IP, que é, aqui no Rio Grande do Sul, né, a autarquia que cuida da aposentação, da previdência dos seus servidores públicos. Então, as contribuições previdenciárias cobradas dos servidores públicos do Estado são cobradas pelo Estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Exatamente, né, o 149, parágrafo 1º, trata disso, né? Então, exatamente, nós vamos ter estas duas situações que fogem à regra geral. Em regra, é a União Federal que cobra contribuições especiais, exceto em dois casos, a CIP, que é o município, Distrito Federal, e custeio do regime previdenciário, que é cada ente, né, cada pessoa jurídica de direito público que vai efetuar, então, a cobrança dos seus servidores públicos. Para finalizar, senhores, diria o seguinte: cuidado também, e é importante que você faça esse exercício, analise e revise as diferenças entre causas de suspensão, causas de exclusão e causas de extinção do crédito tributário. Nós trabalhamos aqui na Verbo Jurídico com toda a calma, verificamos, estudamos as espécies, as causas de suspensão, que estão no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Então, vimos lá, entre as hipóteses de suspensão, o parcelamento, as liminares, telas antecipadas, as impugnações em recursos, as impugnações relativamente a autos de infração, recursos administrativos, né? Verificamos também aqui a moratória, o depósito do montante integral, tudo isso como hipóteses, né, da
suspensão. Nosso material tem uma folha, um quadro específico dividindo a suspensão, que são esses que estão no artigo 151 do CTN, né? As causas de exclusão, que são apenas dois, a anistia e a isenção, e também as causas de extinção, enfim, o pagamento, né, a compensação, também temos ali a decisão transitada passada em julgado, a decisão administrativa irreformável, né, enfim, a remissão, a transação, são várias as hipóteses, né, que o Código estabelece como causa de extinção do crédito tributário. Lembro a vocês que devem estar atentos a essas três modalidades de causas que o Código aponta, né? Guarde isso, isso é muito importante. E também muito atento aos problemas, porque os problemas eles podem falar em uma lei extinguiu, está se referindo à causa de extinção, ou uma lei excluiu, só pode estar falando de causa de exclusão do crédito tributário, né? E claro, esteja atento também no item das obrigações tributárias, as obrigações tributárias principais, que envolvem o pagamento, seja do tributo, seja da multa, e a obrigação tributária acessória, que significa um fazer, como entregar uma declaração, emitir nota fiscal, enfim. Lembrando que quando não obedecida uma obrigação acessória, ela se converte, quanto à penalidade, em uma obrigação tributária principal. Basta lembrar que você tem que entregar o imposto de renda, a declaração de imposto de renda. Caso você não entregue a declaração, você deverá pagar uma penalidade, uma multa. Senhores, foi um prazer estar aqui, foi um prazer passar para você esses pontos. Lembrem das espécies tributárias, lembrem das causas de suspensão, extinção e exclusão. É uma boa revisão para você de casa. E por último, aí um toque sobre obrigação tributária. Muito obrigado, uma boa prova, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!